né? E pela trajetória teórica política do Marx, é possível identificar que o Marx teve muito mais trabalhos e textos que se tornaram, né, que se expressam como manuscritos, muito mais textos de estudos, esboços, do que textos publicados. Entre um texto publicado, considerado como obra máxima do Marx, e um texto inicial de um período de aproximação do Marx com a economia política, Mesaros faz a opção de ficar com esse texto de 44. O que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Boa tarde para vocês. Uma grande satisfação sempre estar aqui, né? Como a Cris falou, eu estou na casa, comecei junto com vocês, e é um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho desses últimos anos de estudo. De presente, né? Receber essa música do Tita, enfim, fantástico, fantástico. Tempos sombrios como os nossos, um afago, né? Um soco no estômago e um carinho na alma. Coisas que a gente precisa para não nos tornar cada vez mais embrutecidos nesse mundo caótico, que é o mundo do capital. O que a gente vai fazer nessa tarde, então, nesse tempo, é a apresentação dos elementos basilares daquilo que a gente pode considerar como o universo categorial do Mesaros. Em especial, a sua obra máxima, considerada por ele próprio e por outros autores, outros estudiosos, que é o Para Além do Capital, rumo a uma teoria da transição. Teria Mesaros conseguido cumprir o seu objetivo, que tem uma síntese brilhante, compõe o título da sua obra, Para Além do Capital? Teria ele ido para além ou para aquém do capital? Uma provocação, um ponto de interrogação. Então, nesse tempo que a gente vai ter, vou tentar aprofundar, abordar algumas dessas teses matriciais que compõem um estudo que foi feito por mim, com início oficialmente em 2017, culminou na tese defendida no ano passado. Tive a sorte de ter sido orientado pelo Paulo Tumolo, Paulinho, e não posso deixar de mencionar a importância e a contribuição do grupo, que a gente faz parte, o GECAT, que é o Grupo de Estudos Capital, Trabalho e Educação da USP, mas também um grupo de estudos da obra Capital do Marx, de Maringá, no Paraná, onde comecei esse processo de estudos, no Espaço Marx, que tem como coordenação a Rosângela Mello e o Ademir Lazzarini, que são pessoas fantásticas, das quais eu tenho a sorte de conhecer eles e todos os membros do grupo, tanto do Espaço Marx lá de Maringá, como do GECAT lá da USP. Inicialmente, quando eu estava pensando na proposta de estudo, eu tinha como intenção identificar os equívocos do Mesaros a partir de um cotejamento com a obra mais desenvolvida do Marx, que é o Capital. Naquele primeiro momento, ao estudar um pouco mais aprofundadamente o Mesaros, me chamava a atenção alguns conceitos que ele apresentava, como, por exemplo, mesmo sem ter um estudo aprofundado, né, você já deve ter estudado falar, lido alguma coisa, que era a crise estrutural. Mas muito mais do que a crise estrutural, o desemprego estrutural. Sempre me levantava algumas questões. Nesse processo de estudos, acabei identificando que esse ponto de partida que eu tinha para o início dessa elaboração estava completamente equivocado. Ele não era fiel ao próprio autor que eu estava me debruçando a estudar, que é o Mesaros. Isso por quê? Vai ser explicando um pouco dos pontos que a gente vai passar nessa exposição, né? Levando em consideração o pressuposto que o Mesaros tem. Então, esse vai ser o primeiro aspecto que eu vou abordar com vocês. O segundo ponto, o ponto de partida do Mesaros, que é a categoria de trabalho alienado, tal como Marx formula nos manuscritos de 44.
tenho certeza que isso vai gerar uma discussão, além desse ponto de partida, que se torna o ponto de chegada do mesário, a crise estrutural, e alguns elementos, o que significa isso, de fato, né, sendo rigoroso com o que o próprio autor apresenta. Além da crise estrutural, e o mais importante, é a teoria da transição. Vejam, o título da obra do Mesários é conhecido, então, como Para Além do Capital. Mas esse subtítulo é de fundamental importância e muitas vezes desconsiderado. Uma teoria da transição. Teria Mesários uma proposta de alguns pilares acerca da teoria da transição? Então, são esses elementos que a gente vai tratar nessa exposição. Do pressuposto do autor. Um primeiro alerta. É completamente dispensável, no sentido de ser equivocado, ler Mesários a partir do Marx. Ou, melhor, ler Marx a partir do Mesários. Nós estamos diante de dois autores distintos, com dois universos categoriais que são próprios, em certa medida, diametralmente opostos. E que essa afirmação pode gerar um certo desconforto, né? Mas as palavras, os termos utilizados pelo Mesários, ele é munido de um conteúdo completamente diferente das mesmas palavras e termos que o Marx utiliza, ou seja, as categorias. São coisas absolutamente distintas. Isso provoca uma exigência gigantesca, um cuidado ao ler essa obra. Às vezes, uma obra de uma erudição, Mesários, um autor de uma erudição incrível, né? Seria desnecessário trazer um pouco dessa trajetória dele, mas esse cuidado de ler Mesários a partir do próprio Mesários e não tentar encaixar a obra do Marx nesse universo categorial provoca desdobramentos dos mais variados possíveis. É uma forma de limpar um pouco o terreno. E isso é uma reivindicação do próprio Mesários. Logo no início da sua obra, Para Além do Capital, rumo à teoria da transição, ele deixa muito claro, a partir de 3 pilares, o que significa esse Para Além do Capital. Todos os 3 pilares, que é o seguinte: por que Para Além do Capital? Primeiro, Para Além do Capital, enquanto o capital, a obra do Marx, e aí vem o pressuposto do Mesários. Por quê? Por que Para Além da obra do Marx? Para o Mesários, a obra escrita, estudada, analisada no século XIX, ela faz parte, ela compõe uma realidade do capital em que seu movimento estava numa fase incipiente. Portanto, na época do Marx, o capital não havia manifestado a sua totalidade, a sua plenitude. Mesários deixa muito bem claro que não se trata de um deslize do Marx, de um equívoco, de uma superficialidade. Não. Marx não conseguiu, na concepção do Mesários, avançar e, portanto, sua obra se tornou incipiente, porque a própria realidade do capital estava incipiente naquele período. Esse pressuposto é de fundamental importância, porque a partir daí, todos os desdobramentos que a gente vai acompanhar vão acontecer. Bom, sendo esse é o primeiro aspecto da justificativa do Para Além do Capital. O segundo aspecto é Para Além do Capital como relação social. O Mesários sempre teve um compromisso gigantesco. Sua vida, sua militância se cruzam de uma forma a se tornar uma coisa só. Desde muito cedo, ele se debruça aos estudos, à pesquisa, à militância, e faz isso durante toda a sua trajetória, toda a sua vida. E Para Além do Capital como relação social, oferecer ao movimento operário, ao movimento dos trabalhadores, ao movimento socialista, termos que o Mesários utiliza na obra,
uma contribuição para a formulação de uma estratégia rumo a uma nova forma histórica, nas palavras do Mesaros. Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento é que, na compreensão do Mesaros, o fato do Marx não ter terminado, concluído, revisado o livro 2 e o livro 3 tornou a obra O Capital uma obra incompleta. Então, são esses três pilares que justificam, na concepção do autor, a necessidade de ir para além do Capital. Para além do Capital como obra do Marx, por ser incipiente, para além do Capital como relação social, e para além do Capital porque dos 3 volumes, apenas o primeiro foi escrito, revisado, publicado pelo próprio Marx. Percebam que nesses 3 elementos há um fio condutor e uma relação de determinação. Mesmo que o Marx tivesse concluído a sua obra em vida, revisado o livro 2 e o livro 3, a gente sabe que isso alteraria significativamente a exposição, né? Então, como a Marx, muito obstinada em expor da forma mais didática, mais clara possível, mas sem uma alteração significativa no seu conteúdo, tal como apresenta Engels, no prefácio dos livros 2 e do livro 3, nesse fio condutor, mesmo que o Marx tivesse concluído, a sua obra seria incipiente. E qual é a determinação na concepção do Mesaros? Esse pressuposto. O século XIX não apresentou a totalidade da forma de ser do Capital. Então, a obra é incipiente não pelo Marx, mas pela própria realidade do Capital no período em que o Marx analisa. Mesaros faz essa distinção de uma fase incipiente e de uma fase plenamente desenvolvida. É uma distinção completamente compreensível. Ao analisar a história, é possível identificar esses aspectos, mas seria ele acertado ao datar a obra do Marx do século XIX e ao compreender que a fase de plenitude do Capital se daria de uma maneira mais expressiva a partir das décadas de 70 do século XX, mais especificamente com a crise estrutural? Quais as características, então, que o Mesaros apresenta para justificar, né, os seus argumentos, para justificar que o século XIX se constitui como uma fase incipiente do Capital? Ele faz uma lista, durante todo o seu texto, né, de coisas que podem justificar isso. Uma delas é que, na concepção do Mesaros, as crises que o Capital passava durante o século XIX eram possíveis de ser deslocadas geograficamente em função ainda da ascensão do Capital. Então, o Capital entrando em lugares, em países, fazendo a sua transição do modo de produção anterior para o modo de produção especificamente capitalista, e por isso, por esse movimento de deslocamento dessas crises nos países centrais do capitalismo, esse deslocamento justificaria, então, um dos elementos para a incipiência do capital naquele movimento. Estava ainda em ascensão. Ele ainda não se tinha globalizado, mundializado. Esse próprio movimento de ascensão leva a um segundo aspecto que o Mesaros usa para justificar o porquê da incipiência da obra do Capital do Marx. A gente vai entender qual que é o desdobramento que isso vai ter da incipiência do Capital do Marx, a partir dessa ascensão, com um segundo elemento que é da própria organização dos trabalhadores. Vejam, numa fase de ascensão do capital, no século XIX, os trabalhadores tiveram a possibilidade de encontrar, nas palavras do Mesaros, condições favoráveis. E, portanto, isso alimentou uma posição defensiva dos trabalhadores por meio da busca por direitos. Direitos esses muito restritos ao aspecto parlamentar. Leis, né? Direitos salariais, etc., que vai culminar na própria social-democracia.
Mesaros apresenta isso como um elemento quase iminente, característico dessa fase incipiente do capital. O movimento dos trabalhadores sendo considerado como um movimento defensivo. Já dá para perceber algumas coisas aí, não? O século XIX, então, é essa característica. Por não ter a plenitude do capital, pelo capital não ter apresentado todas as suas contradições, por estar numa fase de ascensão, isso teria trazido uma certa nebulosidade na análise do Marx, e mesmo o Marx tendo apresentado algumas inferências, alguns indicativos, a necessidade presente era ir além do capital. Porque agora, a partir do século XX, mais especificamente a década de 70, ocorre uma alteração. Tudo isso a partir do universo categorial do Mesaros. A partir, então, uma viragem, né? A partir da análise do Mesaros no século XX, a partir da década de 70, 1970, que é a ativação dos limites absolutos do capital. O que é essa ativação dos limites absolutos do capital? Ó, o capital viveu uma fase de ascensão, de produção. A partir de agora, atingindo seus limites absolutos, o que nós veremos, que nós vamos acompanhar, é uma fase destrutiva do capital. A crise estrutural é a demarcação, a partir de 4 elementos, né? Ela é rastejante, ela vai bem lentamente, ela atinge todos os polos do planeta, ela não abre mais possibilidade de uma ascensão, o que alguns autores chamam de ondas, seria mais por ondas curtas de ascensão, num declínio. Então, declínio com ondas curtas de ascensão e declínio, ondas curtas de ascensão e declínio. Esse movimento leva a humanidade a uma encruzilhada, ou uma nova forma histórica, ou a possibilidade iminente do fim da humanidade. Ele vai argumentar isso de formas diferenciadas, mas cabe destacar 2. Né? Os exemplos que ele utiliza. O complexo industrial militar, a possibilidade, como a gente tem acompanhado, de materiais bélicos de destruição do planeta, tanto da humanidade. E um segundo elemento, muito relacionado a isso também, a forma de produzir a vida sob o capital, destruindo a natureza. São argumentos extremamente sedutores e que, quando olhamos para a aparência desse todo caótico, rapidamente a gente vai identificar, poxa vida, é isso, crise estrutural. Então, a partir de 70, o que se tem é um declínio, ativação dos limites absolutos do capital. Vejam um termo, não são limites relativos. Os limites relativos de produção do capital estão restritos ao século XIX, período vivido, estudado, analisado pelo Marx. A ativação dos limites absolutos do capital acontece a partir de 70 com a crise estrutural. Já não tem mais saída. O capital chegou no seu limite, um limite absoluto. É uma questão de tempo para que a coisa tenha uma resposta, ou o fim da humanidade, ou uma transição. Nesse pressuposto do Mesaros, é de fundamental importância a gente destacar esse que é um argumento para justificar a alteração e a diferença do seu próprio universo categorial quando cotejado ao universo categorial do Marx, em especial da obra O Capital. Certo? Então, o que o Mesaros propõe, que ele teve como objetivo, aquilo que ele buscou durante toda a sua vida, que teve como resultado essa obra, apresentar ao movimento dos trabalhadores uma nova teoria, para uma nova realidade. Não se trata de um grupo de debates. A crítica que o Mesaros vai fazer a Marx não é uma crítica moral, é uma crítica a partir do que o Mesaros entende, supostamente, aos elementos característicos da fase histórica vivida pelo Marx, no século XIX.
É isso que precisa ficar claro para nós, essa distinção entre os movimentos do capital de uma fase incipiente de ascensão vivida pelo Marx, portanto, necessário ir além, já que o movimento do capital chegou, a partir de 70 do século XX, com a crise estrutural, à ativação dos seus limites absolutos. E agora nós estamos numa fase destrutiva do capital. Uma nova teoria para uma nova realidade, buscando os elementos para essa emancipação. Esse argumento vai justificar a concepção do Mesaros do porquê as tentativas revolucionárias que aconteceram antes... Interessante, né? Quais aconteceram depois, né? Mas isso é um outro elemento. Mas quase que todas as tentativas revolucionárias, todas que aconteceram antes do século XX, mais especificamente antes da década de 70, mais especificamente antes da crise estrutural, estavam fadadas ao fracasso, porque o capital não havia se desenvolvido plenamente. Óbvio que isso não é a totalidade do argumento do autor sobre isso, mas a centralidade de seus argumentos. Porque as revoluções não foram para frente, porque o próprio movimento do capital não permitia que elas fossem para frente. A fase era de ascensão. O que vai permitir, o que vai abrir uma janela revolucionária, na concepção do Mesaros, é a crise estrutural. Então, o que o Mesaros vai identificar a partir disso? Ele vai dizer o seguinte, olha, no período do Marx, o Marx lutou como pôde para que a sua teoria, para que a realidade acompanhasse a sua teoria. Mas a realidade estava em outro patamar, porque estava em ascensão. Então, tratar de revolução num período de ascensão não apresentava as condições objetivas fundamentais para uma transição. Agora, na atualidade, é a teoria que precisa dar conta, porque a realidade já se apresentou. O capital já está pleno, e mais do que pleno, ele já está numa fase destrutiva. Então, aquele movimento dos trabalhadores, que no período da ascensão do capital, pelos benefícios que se conseguia, pela condição favorável, como diz Mesaros, que os trabalhadores tinham para conseguir os seus direitos, etc. e tal, torna-se agora, exige agora uma inversão. Então, de movimento defensivo, século XIX, período de ascensão, um movimento ofensivo. Um movimento ofensivo dos trabalhadores. Então, vejam, ó, fase de produção, fase de destruição. Qual é o ponto de viragem de uma fase e outra? A crise estrutural. Crise estrutural que não foi possível de ser analisada, de acordo com Mesaros, pelo Marx. Sei que isso acaba confundindo um pouco as coisas, porque a gente está tratando de dois universos distintos e eu estou apresentando para vocês a concepção do Mesaros e já fazendo alguns diálogos sobre isso. Estou indo bem lentamente nesse processo, exatamente porque eu sei das dificuldades impostas quando se faz a leitura do Marx a partir do Mesaros. É importante, isso é central, isso é o pressuposto do autor. Isso não pode ser desconsiderado sob hipótese alguma. Fase de produção, na concepção do Mesaros, fase de produção, capital incipiente, obra o capital do Marx. Fase de destruição, crise estrutural, uma nova teoria para uma nova realidade. Ok? Quais são os desdobramentos que isso vai ter? Né? O que o Mesaros vai fazer para dar conta de bancar esse pressuposto é o movimento dos grandes intelectuais, dos grandes autores, dos grandes militantes, dos nossos. Partir do que se tem de produzido. Essa é uma assertiva para o Mesaros, essa é algo que ele nunca abriu mão. Um exame rigoroso de todas as teorias que se colocaram no campo da perspectiva revolucionária. O Mesaros não abre concessão a ninguém, nem mesmo a Lukács. Como vocês sabem, foi seu mestre. Mesaros
acompanhou de perto, tinha acesso livre à própria casa do Lukács, a relação dos dois era muito próxima, né? Uma amizade, além de tudo. Nem mesmo Lukács passou pelo crivo da crítica do Mesaros. Não vai ser possível aprofundar nessa temática, mas é de fundamental importância destacar que, entre outras coisas, na concepção do Mesaros, os escritos do Lukács caracterizam o próprio Lukács como um autor síntese do Capital de tipo de modelo soviético. Olha o que isso significa. Um autor síntese, e não é isso não se dá apenas pelo fato dos escritos do Lukács terem sido muito influenciados pelo período stalinista, mas por uma própria insuficiência do Lukács. O Lukács, para o Mesaros, não vai para a base material. Porque se ele tivesse ido à base material, jamais ele teria seguido, desde história e consciência de classe até a ontologia do ser social, com, nas palavras do Mesaros, pintando um quadro cor-de-rosas para aquilo que o movimento dos trabalhadores precisaria fazer. Uma certa ingenuidade do Lukács. Olha o peso da crítica. José Paulo Neto chama isso de críticas severas, críticas contundentes. São críticas arrasadoras. Percebem o comprometimento que esse cara vai ter e as concessões que ele não vai abrir para chegar ao seu objetivo de ir para além do capital? Infelizmente, não vai dar tempo da gente aprofundar nesses elementos, mas só para demarcar, né? Há um rompimento do Mesaros com relação aos escritos do Lukács, em síntese, por considerar que Lukács não foi a base material da produção de tipo capitalista. Como é que o Mesaros vai aprofundar isso? Ele faz uma divisão, né? Ele faz uma divisão. Existe a sociedade capitalista, que produz capital, e existe a sociedade pós-capitalista, que também produz capital. Sociedade capitalista e sociedade pós-capitalista. São dois tipos de sociedade que produzem capital. A União Soviética, a Revolução Russa de 17, é uma das expressões do que seria uma sociedade que superou o capitalismo, mas não superou o capital. Ao não superar o capital e superar o capitalismo, um problema. E esse problema, na concepção do Mesaros, não foi identificado e não foi criticado por Lukács. E por quê? Porque ele ficou no plano da consciência. Um autor síntese da sociedade de tipo pós-capitalista, de modelo soviético. Essa é a forma como o Mesaros analisa Lukács. Vejam, isso não tem nenhuma crítica, nenhum apelo moral. Mesaros jamais deixou de reconhecer a importância que o Lukács teve em sua vida, em sua trajetória. Todo o sofrimento que o Lukács teve no período do stalinismo, as perseguições que sofreu, etc. e tal. Mas ele vai a fundo na teoria, nos escritos do Lukács, e chega a essas conclusões. Bom, isso os estudiosos de Lukács é que vão ter que prestar contas com relação a isso. Mas não dá para fingir que essa crítica não aconteceu. São centenas de páginas do Para Além do Capital utilizadas para expor essa crítica do Mesaros ao Lukács. Além dessa crítica, então, para fundamentar esse pressuposto, ele vai fazer a crítica ao Marx. Ele não tem nenhuma ilusão, nenhuma forma de endeusar nenhum dos autores. É uma crítica rigorosa, lembrem-se disso. O rigor faz com que o compromisso de entender a realidade, de superar o capital, não abra concessão a ninguém.
A crítica que ele faz ao Lukács é muito mais destrutiva, muito mais pesada do que a crítica que ele faz ao Marx. Por isso que eu falei inicialmente que a crítica ao Marx, entre outras coisas, é porque, infelizmente, o Marx, um gênio, nas palavras do Mesaros, mas um gênio que viveu num período em que o capital não havia se manifestado por inteiro. Lamento muito, Marx, né? Valeu pelas suas contribuições. Inclusive, uma delas vai ser o meu ponto de partida. E olha que interessante. Qual vai ser o ponto de partida, então, teórico? E se é teórico, é por ser uma expressão da realidade, para o Mesaros, para seguir com esse seu paralelo do capital e ir rumo a uma teoria da transição. O trabalho alienado. Nessa caracterização, nesse pressuposto que o Mesaros tem, de fase de ascensão, fase de destruição, crise estrutural, movimento defensivo, movimento ofensivo, né, no que diz respeito ao movimento dos trabalhadores, Mesaros faz a opção de abandonar a obra O Capital do Marx. E por que ele abandona a obra O Capital do Marx? Ora, óbvio, o Capital, na fase do Marx, na concepção do Mesaros, estava numa fase incipiente. Veja, é um abandono não no sentido de desconsideração, não no sentido de achar que não era importante, não no sentido de estudá-lo. Não se trata disso. É um abandono no sentido de considerar que aquelas categorias presentes na obra O Capital do Marx não eram universais. Portanto, elas estavam datadas a uma fase incipiente do capital. Mas de uma forma muito interessante, a pedra angular, nós poderíamos chamar de base, aquilo que vai ser a matriz de todo o desenvolvimento teórico do Mesaros, é a categoria de trabalho alienado, retirado dos manuscritos econômicos e filosóficos do Marx, escritos em 44. É muito interessante isso. Como diz o Paulinho, é muito interessante. Um texto que, como sabemos, é um esboço, um rascunho, que, como Paul Lafargue descreveu, Marx, por vezes, havia declarado que ele preferia queimar os seus manuscritos do que publicá-los sem uma revisão. Muito mais do que isso, né? E pela trajetória teórica política do Marx, é possível identificar que o Marx teve muito mais trabalhos e textos que se tornaram, né, que se expressam como manuscritos, muito mais textos de estudos, esboços, do que textos publicados. Entre um texto publicado, considerado como obra máxima do Marx, e um texto inicial de um período de aproximação do Marx com a economia política, Mesaros faz a opção de ficar com esse texto de 44. Isso tem um porquê. E o porquê está fundamentalmente em considerar que a base de produção, a base material da produção capitalista, tem como pedra angular o trabalho alienado. Para destruir essa sociedade, precisa destruir o trabalho alienado. Percebe? Vejam, o texto de 44, escrito pelo Marx, trata-se de uma fase em que o Marx se aproxima da economia política. Nesse período, Marx está aquém da economia política. Por mais brilhante que sejam as suas anotações essas que ganham um peso gigantesco a partir da sua publicação em 1932, e que vai causar uma alteração, tem um peso muito forte na vida tanto do Mesaros como do Lukács, esse texto, e de tantos outros, né? O Marx estava se aproximando da economia política. Ele se aproxima a partir de um texto do Engels, de 43. São aqueles esboços, onde o Engels vai dizer, olha,
o caminho parece ser aqui. A gente precisa estudar melhor isso aqui. E por mais brilhante que seja esse texto, ele é completamente insuficiente para entender a forma de ser do capital. Não é em partes, ele é completamente. E completamente por quê? Porque entre uma das distinções, das viragens que o Marx vai provocar, vai conseguir fazer ao longo do seu processo de pesquisa e da sua exposição, naquele período o Marx considerava, isso é textual dos manuscritos, que o trabalhador era uma mercadoria. E que, portanto, ao ser o trabalhador uma mercadoria, mesmo usando palavras, tá? Como capital, como dinheiro, como salário, essas categorias estavam completamente insuficientes, sem condições alguma de dar uma explicação plausível a partir do concreto pensado, a partir das abstrações do que é a forma de ser do capital. Trabalhador como uma mercadoria é a característica de uma fase anterior do capital, o modo de produção escravista, por exemplo. O que era o escravo? A mercadoria. Esse é um dos elementos. Mais do que isso, logo depois, poucos anos depois, em 49, o Marx publica um texto na Nova Gazeta Renana, chamado Trabalho Assalariado e Capital. Nesse texto, poucos anos depois de 44, o Marx faz uma alteração substancial na sua forma de expor e, portanto, na sua compreensão. Aquilo de considerar o trabalhador uma mercadoria fica para trás. Percebam que esse patamar, a economia política clássica da época já tinha chegado, já tinha superado. A economia política clássica já não considerava o trabalhador uma mercadoria, mas considerava o trabalho uma mercadoria. O Marx chega a essa compreensão em 49. Isso é possível de ser identificado nesse texto, Trabalho Assalariado e Capital. Mas aí um outro cuidado. Existem duas versões desse texto. A versão original, escrita em 49 e publicada em fascículos, em artigos, no período de maio a junho de 49, e uma segunda versão que foi editada pelo Engels, já no final do século XIX, que é provavelmente a versão que muitos de nós temos. Nessa versão, que o Engels faz a edição para publicação no final do século XIX, portanto, já depois da publicação do Capital, o Engels faz uma alteração no texto, Trabalho Assalariado e Capital, e justifica isso logo no prefácio. Ele diz o seguinte: vou fazer aqui o que o próprio Marx, se tivesse vivo, faria. Onde se lê trabalho é uma mercadoria, leia-se a força de trabalho é uma mercadoria. Certo? Então, vejam. A gente volta nesse tema. Ainda acompanhando as viragens. Trabalhador é uma mercadoria, manuscrito de 44. Trabalho é uma mercadoria, trabalho assalariado e capital de 49. Foi apenas depois de anos de estudos, naquilo que o próprio Marx diz da sua retirada para o gabinete de estudos, que ele consegue identificar o que de fato vai ser o coração e aquilo que vai, a partir disso, desdobrar as análises, a identificação do movimento do real, da forma de ser do capital, não como trabalhador como mercadoria, não como trabalho como mercadoria. O trabalhador não vende o seu trabalho para o capitalista. O que ele vende é a sua força de trabalho. Foi só a partir disso que ele consegue identificar uma lei social. O que o Marx consegue identificar nessa lei social é a mais-valia. Essa identificação de uma lei social altera completamente a sua trajetória teórico-política. E só a partir dela é que é possível a escrita da obra O Capital. O que o Marx faz nesse processo, que eu estou apresentando aqui de uma forma muito sintética, muito introdutória, portanto incipiente,
que o Marx faz em todo esse processo é o que qualquer pesquisador militante sério faz durante a sua vida. Faz questões, perguntas. Não entende o conhecimento como algo estanque, um ponto de final, um ponto final, mas como pontos de interrogação. E ao fazer esses pontos de interrogação e essas viragens, aprofunda e chega à sua obra máxima. A mais-valia só pode ser entendida a partir do momento que se entende que o trabalhador vende a sua força de trabalho para o capitalista. Disso todas as alterações que nos outros vídeos, nos outros cursos e nos estudos que nós temos feito, a partir da obra Capital do Marx, toda aquela sequência, aquele universo categorial, vai se desenvolver a partir dessa identificação. Trabalho, trabalhador como mercadoria, trabalho como mercadoria, força de trabalho como mercadoria. São viragens gigantescas. O próprio Marx, naquilo que é considerado uma autobiografia, que é o prefácio de 59, um texto que a gente estuda bastante, ele descreve esse movimento. Naquele período, quando ele inicia, nos cadernos ali de 44, a busca era por entender, entender o que está acontecendo, que sociedade é essa. E mais do que isso, entender o que era o Estado. E mais do que o Estado, entender o que eram as leis. Isso muito influenciado pelo roubo de lenhas. Algo muito bem manifestado naquele filme, O Jovem Marx. O roubo de lenhas. Estava buscando investigar aquilo. Por que isso acontecia? Por que as pessoas morriam? Foi apenas quando ele chegou à conclusão de que, para entender o Estado, entender os aspectos jurídicos, as leis, ele precisava entender a base material de onde surgem o Estado, essas leis, essas formas de consciência e etc. Nessa autobiografia, ele descreve rapidamente o seu processo de investigação e vai desenvolver isso. O que o Mesaros faz com todo essa trajetória do Marx? O seu pressuposto de que o século XIX era incipiente, mas a conclusão de que o Marx acerta ao identificar o trabalho alienado como aquele que vai ser o fundamento da sociedade do capital, tanto da sua fase incipiente, como da sua fase plenamente desenvolvida. E ele se coloca como um seguidor, um continuador do Marx. E aqui a gente precisa ter mais cuidado ainda. Um continuador do Marx a partir do seguinte aspecto. Um continuador a partir da radicalidade crítica, da radicalidade revolucionária, na perspectiva dos trabalhadores. E não um continuador do Marx a partir das categorias da sua obra mais desenvolvida, que é o Capital. O que ele vai pegar e encontrar de identificação com a realidade é o trabalho alienado. Aqui cabe já mais uma consideração. Mesaros tem um outro texto de fundamental importância, que se chama A Teoria da Alienação em Marx. Foi escrito pela década de 70. Todo projeto, inclusive, que tem como resultado Para Além do Capital, começa com esse texto, A Teoria da Alienação em Marx. Nesse texto, o Mesaros faz uma tentativa de apresentar e de demonstrar como a categoria de trabalho alienado permanece no Marx dos manuscritos ao Capital. E é muito legal a forma como ele faz isso, com alguns excertos de vários textos do Marx, com a erudição que lhe é própria, com o rigor que lhe é próprio. E, em determinado momento, ele faz uma crítica a duas concepções que pretendem dividir o Marx em jovem Marx e velho Marx, e que, portanto, abandonam a categoria de trabalho alienado por considerar que essa categoria faz parte de uma fase do Marx que era o jovem Marx.
Como que ele justifica isso? Ele vai dizer o seguinte, olha, os autores que abandonam o trabalho alienado por considerá-lo como um escrito do jovem Marx, tendem a identificar esse jovem Marx como um jovem Marx idealista, muito ainda influenciado pelo hegelianismo, mesmo que o hegelianismo de esquerda. E tendem a identificar o velho Marx como o velho Marx materialista, histórico, dialético, e fazem uma cisão, uma ruptura. Não conseguem identificar uma continuidade entre o jovem Marx e o velho Marx, e, portanto, abandonam a categoria de trabalho alienado. Apesar de fazer uma crítica a essa concepção. O que, de fato, me parece fazer muito sentido. Não se trata de uma divisão, pelo menos não é essa a minha concepção, do jovem Marx como um jovem Marx idealista e do velho Marx como um velho Marx materialista, histórico e dialético. Não, é o Marx materialista, já desde 44. Essa concepção o Mésaros não leva em consideração. O que eu apresento nessa tese, né, que eu falei inicialmente para vocês, que aqui eu estou só apontando alguns dos seus elementos, é que o mesmo Marx materialista de 44, o mesmo Marx, que vai seguir o seu fio condutor materialista, esse mesmo Marx, a partir de um processo gigantesco de estudos, pesquisas e investigações, vai provocar viragens na sua compreensão. E essas viragens vai colocar a sua teoria num patamar superior, ao ponto de ser diametralmente oposto do seu inicial. Mas não uma cisão entre o jovem Marx idealista e o velho Marx materialista. É o Marx materialista, mas o materialista que inicialmente vai se deparar com a economia política e em alguns meses, aproximadamente 8 meses, escreve esses esboços que se tornam os manuscritos de 44, e o Marx que passa anos, décadas, e que chega à sua conclusão, expõe, nos deixa esse legado na obra O Capital, publicado pela primeira vez em 67, com a sua revisão ali no início de 70, com a sua segunda edição. É o mesmo Marx que provoca essas viragens por compreender que o conhecimento é assim, que ele ri de si mesmo e de suas certezas, como diz o poema do Mal. Mésaros, ao identificar e fazer a crítica do jovem Marx idealista e do velho Marx materialista para limpar o terreno e defender a continuidade do trabalho alienado na obra do Marx, acaba incorrendo num equívoco crucial, que é pegar o menos desenvolvido e analisar o menos desenvolvido, manuscritos de 44, sem as armas necessárias apresentadas na obra mais desenvolvida, que é o Capital. O que ele faz é encaixar essa categoria de trabalho alienado em palavras que, como sabemos, a alienação aparece na obra O Capital. Mas elas aparecem com o mesmo conteúdo que aparece nos manuscritos de 44. Além disso, não há nenhuma alteração, considerando essas viragens que eu acabei de apresentar para vocês, não há nenhuma alteração na compreensão do Marx e na sua exposição, no momento em que ele identifica a mais-valia, o coração e, portanto, a avidez do capitalista em buscar. Não há nenhuma alteração disso para os manuscritos de 44. E mais, por que a obra O Capital é dispensada por ser incipiente e o trabalho alienado de 44 é considerado como obra de um gênio, uma síntese poderosa da economia política? Realmente eu tenho muita dificuldade de considerar os manuscritos como uma síntese poderosa de estudos da economia política em 6, 8 meses.
E segundo, porque eu também não trato o Marx como um gênio. Então, vejam, me parece mais argumentos para defender a sua própria concepção. E a sua própria concepção está posta no seu pressuposto, que é aquele apresentado inicialmente, das diferenças do século XIX para a partir do século XX. Com base, por isso eu apresento que o ponto de partida do Marx, que foi o trabalho alienado, se tornou o ponto de chegada do Mesaros. Parece haver uma forçação um pouco de mão do Mesaros ao considerar que isso se torna presente na obra do Marx, na sua continuidade, e um pouco superficial essa consideração da crítica apenas do jovem Marx idealista e do velho Marx materialista. Há muito mais coisas, são muitas coisas nesse processo, nessa trajetória de estudos, nessa trajetória teórico-política do Marx. Com esse pressuposto, que é da alteração do século XIX para o século XX, que é da crise estrutural como demarcação de uma fase destrutiva do capital, que é da constatação para o Mesaros de que o século XIX, portanto, a obra O Capital do Marx era incipiente, porque o capital estava no seu movimento incipiente, com esse pressuposto. Com essa pedra angular de trabalho alienado, como aquele que caracteriza a sociedade produtora de capital, é que o Mesaros apresenta aquela distinção entre sociedades capitalistas e sociedades pós-capitalistas. Para ele, o que aconteceu na União Soviética foi uma alteração que superou o capitalismo, mas não superou o capital. E por que não superou o capital? Porque se manteve o trabalho alienado. Tudo isso vai fazer uma diferença enorme quando a gente chegar no entendimento da teoria da transição do Mesaros. Veja, então, o que determina essa distinção entre sociedade capitalista e sociedade pós-capitalista de produção de capital? O trabalho alienado. Ele está presente tanto em uma como em outra. Com essa pedra angular, Mesaros vai desenvolver um conjunto de escritos, centenas de páginas, que ganha peso ganha muito peso, em especial no Brasil, não me pareceu por acaso. E, ao se deparar com esse pressuposto, com essa pedra angular, Mesaros vai desenvolver a sua teoria. Não desenvolve, obviamente, quando ela chega ao Brasil. Ela chega ao Brasil já pronta. Ele vai desenvolver essa teoria com os elementos de uma categoria que, aparentemente, é a categoria central, basilar do Mesaros, mas é uma categoria que se desdobra, que é a crise estrutural, que é provavelmente a categoria mais conhecida do Mesaros. Crise estrutural, portanto, não é a pedra angular da teoria do Mesaros. O que a gente pode considerar como pedra angular, de onde vai partir todos os seus escritos, o ponto de partida, mas o trabalho alienado. A identificação da crise estrutural e a forma como Mesaros vai fazer para justificá-la, para expor, para se fazer compreender, é o que a gente começa a partir de agora. Então, vejam, pressuposto, trabalho alienado, terceiro aspecto agora, crise estrutural. Esse termo, que provavelmente você já deve ter se deparado, sejam em panfletos de movimentos, sejam em textos acadêmicos, seja por onde for, esse é um termo, um conceito, uma categoria extremamente utilizada e que ganha forças à medida que passamos por um momento de crise, crise do capital. Essa categoria ela é feita de uma forma muito bem amarrada, porque a partir dos elementos que o Mesaros apresenta para explicar o que seria essa crise estrutural, ele deixa bem claro que ela é uma crise destrutiva, mas que ela é rastejante. Portanto, ela não é um
ponto final a partir de 70. Né? Mas, como eu disse inicialmente, ela apresenta um limite absoluto para a produção do capital e, a partir disso, uma queda, com momentos de ondas leves de ascensão, mas uma queda. Isso é completamente, não há possibilidade nenhuma de considerar isso a partir do que o próprio Marx apresenta na concepção das crises cíclicas e periódicas. O Mesaros até tenta fazer isso. Mas é completamente oposto. E faz todo sentido ser completamente oposto. Como é que uma explicação de crise cíclica e periódica, na concepção do Mesaros, escrita no século XIX, numa fase incipiente do capital, pode dar conta das crises do capital, ou melhor, da crise do capital, a partir da sua fase plenamente desenvolvida? Né? Há uma contradição nisso. Portanto, de fato, elas são completamente distintas. Vejam, aquilo que para o Marx é considerado como o ponto final de um ciclo e o ponto de partida do ciclo seguinte, que vem com muito mais força do que o ciclo anterior. Então, destruição e produção como fases da vida da indústria, ou mais precisamente, uma fase de prosperidade, uma fase de ascensão, uma fase de crise, estagnação, prosperidade, ascensão, crise, estagnação, as crises cíclicas e periódicas. Isso não tem absolutamente nada que ver com a compreensão do Mesaros sobre crise estrutural. Qual é o elemento fundamental na análise, então, colocando Marx e Mesaros agora, né, em cotejamento? A explicação das crises cíclicas e periódicas do capital para o Marx tem um elemento da produção da mais-valia e da forma como Marx entende, apresenta como se produz capital, a identificação de períodos que se alternam e que, em média, levam aproximadamente 10 anos. Períodos do que o Marx chama de períodos da vida da indústria. E as crises cíclicas e periódicas, portanto, demarcam uma lei que é da queda tendencial da taxa de lucro. Tudo isso passando muito rapidamente, só para a gente identificar os pontos chaves de diferença dessas duas categorias. Lei da queda tendencial da taxa de lucro. Nesse período, portanto, há uma necessidade de queima de capital. O capital precisa matar uma parte da sua própria classe capitalista e uma parte gigantesca daquilo que se torna capital, que somos nós trabalhadores, o capital variável, para que no ciclo seguinte ele se renove. Nos períodos de ponto de chegada desse ciclo de crise, o desemprego é iminente. Mas ele é momentâneo. Porque tal como a vida da indústria passa pelo período de ascensão, crise e destruição, para depois seguir na ascensão e destruição, a forma como Marx explica o emprego e o desemprego, obviamente, acompanha esse ciclo. Então, portanto, há períodos que é considerado, por vezes, de pleno emprego, de boa parte dos trabalhadores vão vender a sua força de trabalho, e há períodos, nas crises, por exemplo, em que há o desemprego. Então, emprego e desemprego como acompanhamento necessário para os períodos da vida da indústria, da senoide, de ascensão, crise, sempre numa ascendente, né? Sempre em patamares superiores ao ciclo anterior. Quando Marx utiliza essas categorias para explicar crises cíclicas e periódicas do capital, ele deixa, me parece, com bastante
substância, de uma forma muito precisa, de que a vida da indústria, ou melhor, a vida do capital, não morre de morte morrida, como brincamos aí, né? Ele não tem um fim em si próprio. A sua própria forma de ser faz com que o fim de parte da humanidade, ou seja, a morte de muitos, seja a morte como capitalista, na falência de muitas empresas capitalistas, seja a morte de trabalhadores, quando os desempregados perdem a possibilidade de vender sua força de trabalho e, portanto, sobreviver, ou a morte, de fato, nos locais de trabalho, onde nos ramos produtivos, onde se vende a força de trabalho, essas mortes é o que proporciona a vida do capital. Portanto, uma crise humanitária, desse ponto de vista, não é nada mais do que sugar o sangue para que o coração do capital continue mais forte do que nunca. Na explicação de crise, portanto, crises cíclicas e periódicas para o Marx, nesse movimento, o capital se torna cada vez mais robusto, cada vez mais forte. Não por acaso, as dificuldades de processos revolucionários à medida que ele ganha mais força. Crise estrutural para o Mesaros não leva em consideração nenhum desses elementos. Nenhum desses elementos. Vejam como vai se dar a explicação da crise estrutural para o Mesaros. Um dos elementos é a crise humanitária. A crise humanitária por quê? Porque da forma como se produz a vida, destruindo a natureza, vai chegar um momento em que não vai ser possível mais ter vida. E por isso que eu disse que isso é muito sedutor. Você olha, poxa, camada de ozônio, as queimadas na Amazônia, os agrotóxicos, poxa, são elementos gigantescos, né? Que aparentemente corroboram para essa destruição da natureza. Ao mesmo tempo que não podemos deixar de levar em consideração as próprias estratégias do capital de romper com aquilo que pode temporariamente ser um limite para a sua expansão. Mas, sob hipótese alguma, um limite absoluto. Um exemplo, os combustíveis. Né? As formas dos combustíveis automotivos, avião, etc. e tal. Em poucas décadas vai ser completamente diferente, como já é em alguns países, do que a gente tem hoje. Com forma muito menores, né, de menor agressividade para a natureza. Um dos elementos apenas. Isso não significa, é importante destacar, não significa que vai ter um cuidado do capital com a natureza. O cuidado do capital é com a sua própria vida. E para fazê-lo, ele vai fazer o que tiver que ser necessário. Mas não ao ponto de destruir a si próprio. Tudo aquilo que chegar em algum determinado momento se tornar um problema, um entrave para a expansão do capital, tende a ser superado por meio, inclusive, das crises cíclicas, e estratégias serão reformuladas para que o capital siga a sua vida tranquilamente. A crise estrutural, como fase destrutiva do capital, não consegue dar conta de explicar os ciclos da vida da indústria. Mas por que não conseguem dar conta de explicar os ciclos da vida da indústria? Porque para explicar isso, a gente precisa de um outro patamar categorial, de um outro universo categorial, que não tem o seu fundamento no trabalho alienado, mas que tem o seu fundamento na produção da mais-valia, na venda da força de trabalho, no tempo de trabalho necessário, no tempo de trabalho excedente. Percebe as alterações, as diferenças que existem entre
essas duas categorias que não se pode ser colocadas no mesmo patamar. Então, por piores que estejam as condições de vida, as nossas condições de vida atualmente, e por mais sedutor que seja essa compreensão de que isso seria um desdobramento da crise estrutural do capital, mais forte tem sido a própria forma de ser do capital em manter a sua vida. As condições que nós vivemos não podem ser consideradas como um problema para o capital. O contrário disso. Quanto mais apassivados, quanto menos direitos, quanto menos resistência, quanto mais mortes, seja lá de como for, isso é o que traz vida, é o que proporciona o avanço dessa forma de ser do capital. Proporciona um avanço a tal ponto que permite a cada 4 anos uma eleição presidencial. Porque o próprio Estado está nessa dependência. E não numa autonomia completa, distinta. Na base material da produção do capital, por meio da compreensão da mais-valia como estrutura econômica, se ergue uma superestrutura econômica, onde o Estado, cada vez mais forte, cada vez menos nacional, cada vez mais internacional, cada vez mais Estado do capital, vai traçando as estratégias e contribuindo para a manutenção da vida do capital, às custas das nossas mortes e às custas de toda essa degradação da qual nós vivemos. Não são condições afetivas, morais, etc. e tal, que compõem a forma de ser do capital. A partir desse aspecto, essa compreensão de crise estrutural é completamente incipiente. Por que ela é completamente incipiente? Porque ela não consegue identificar esses movimentos cíclicos da forma de ser do capital e trazem como exceção aquilo que é a regra do capital. É uma espécie de lógica formal para a análise da crise. Uma fase de produção e uma fase de destruição. Interessante que o Mesaros pega isso de um texto do Marx e do Engels, escrito lá no 1846, que é a ideologia alemã. De fato, Marx e Engels apresentam ali um determinado excerto, algo que dá base para essa compreensão das fases do capital, e fases do capital entendidas dessa forma, uma fase de produção e uma fase de destruição. Mas como eu apresentei para vocês essas viragens que o Marx vai fazendo ao longo dos seus estudos, Marx e Engels, não há mais possibilidade nenhuma de entender o movimento do capital como uma fase de produção que já foi e uma fase de destruição que começou em setembro. Mas produção e destruição como dois lados de uma mesma moeda, como formas de ser para a manutenção da vida do capital. Produz até chegar em determinado nível, até chegar em determinado ponto, e no seu ponto mais alto de um ciclo de produção, queda da taxa de lucro, destruição, desemprego, etc, etc, etc. Nessa diferenciação, nesse cotejamento desses universos categoriais, é que surge para o Mesaros, a partir da compreensão de crise estrutural, um elemento muito importante, né? Que é o desemprego estrutural. Vejam como uma concepção sobre a forma de ser do capital, fundada num trabalho alienado, sobre o entendimento de que o capital passou por uma fase de produção que se encerrou como determinante, né, que agora passa a ser determinante uma fase de destruição, produz um desdobramento
que é a crise estrutural, e a partir da crise estrutural, tudo isso no universo categorial do Mesários, a partir da crise estrutural, leva, como se fosse uma família que vem junto passear, né? O desemprego estrutural, ou desemprego crônico. Ora, se o entendimento é que estamos numa fase de destruição, com poucos picos de produção, é evidente que o desemprego vai ser cada vez maior. Não tem como. É um cálculo que não fecha ter mais emprego num período em que há uma destruição do movimento do capital, portanto, de uma produção destrutiva. Então, por isso, nesse arcabouço, nessa lógica, um desemprego crônico, um desemprego estrutural, que significa que o desemprego faz parte do processo do capital, que antes, na sua fase incipiente, para o Mesários, tinha essas oscilações, mas que na fase do capital plenamente desenvolvido, ele é estrutural. Bom, isso você já tem acompanhado por várias estatísticas, né, vários dados do mundo inteiro, de como, rapidamente, numa pesquisa no Google, é possível identificar, como a própria crise que a gente tem acompanhado, as oscilações do movimento de emprego e desemprego. Desemprego estrutural é a forma como o Mesários encontrou de ser um dos elementos para justificar o caminho do capital para o seu próprio fim, o fim da humanidade. O desemprego estrutural, em última instância, significa a falta de produção. E se é falta de produção, é falta de capital. E se é falta de capital e não houver um processo de transição, é o fim da humanidade. Percebe como é um universo categorial completamente concatenado? Nessa concatenação, e por isso a distinção desses universos categoriais, a nossa atenção precisa ficar em alerta, né? Ao identificar e ao cotejar essa compreensão do Mesários com a realidade, e não tomando a crise estrutural como elemento para sua explicação, mas as crises cíclicas e periódicas, confrontando com a realidade para validar essa teoria, vocês podem pesquisar rapidamente e vão identificar como o emprego, a questão do emprego e do desemprego vai acompanhar o ciclo da vida da indústria, com momentos de ascensão, quando a produção está em alta, e o momento de desemprego, de decadência, quando a produção está em baixa. Então, inclusive, nesses momentos de desemprego, a superpopulação relativa, ou exército industrial de reserva, tal como explica o Marx, os agentes mais energéticos para a retomada da produção. Então, a própria vida da indústria, nos seus ciclos, e a superpopulação relativa e exército industrial de reserva, em conjunto, os agentes mais energéticos para a retomada da produção em patamares superiores. Percebem as diferenças que isso tem entre essas duas formas de analisar o mesmo fato? Ao mesmo tempo em que, ao trazer as categorias do século XIX, que para o Mesários são incipientes, pelo movimento do capital ser incipiente, eu estou trazendo dados atuais e, portanto, plenos. Já vou entrar um pouco mais aprofundadamente nisso. Nessas duas formas de compreensão de crise, nessas duas formas de compreensão de desemprego, vejam, ó, é a formulação de teoria. E não é uma teoria para um clube de debates, é uma teoria que vai fundamentar uma teoria da transição e, portanto, contribuir para a formulação de uma estratégia revolucionária. Isso é a seriedade disso, né? Tanto para o Mesários nos seus estudos, como para o Marx, e para nós aqui. Se trata apenas de dizer quem está certo ou está errado, nada disso. Mas qual
é a arma mais poderosa que a gente tem para analisar a realidade e, a partir dessa análise, formular estrategicamente os pilares dessa transição. Pressuposto, pedra angular, crise estrutural, desemprego estrutural, chegamos no elemento mais importante disso tudo, que é exatamente a transição, a revolução. Como a partir desse universo categorial que o Mesaros expressa no Para Além do Capital rumo à teoria da transição, apresenta o que seriam os princípios para uma transição que colocasse um ponto final no capital e não apenas no capitalismo, na concepção do Mesaros, e como seriam esses princípios, esses pilares, a partir de uma outra teoria, de uma outra concepção, que é formulada pelo Marx. Estou fazendo bem intencionalmente essa distinção, para ficar claro, porque o senso comum realmente é uma gosma, né, que fica impregnado na gente. A gente aprendeu que essas coisas, essas duas teorias são conjuntas, é possível ler uma e entrar com a outra, mas são completamente distintas, é necessário analisá-las em suas distinções, até para ser fiel com o próprio autor, com o próprio Mesaros. Para a teoria da transição, o Mesaros sempre se incomodou muito. A experiência soviética deixou marcas na vida do Mesaros, na vida de muitos, né? E eu tenho a impressão que a própria obra, Para Além do Capital, uma teoria da transição, tem muito mais esse apelo para uma crítica a essa experiência soviética do que precisamente uma superação do capital. Olha que maneira fantástica, né? E que mais um elemento que comprova a diferenciação entre esses universos categoriais. Ele vai justificar isso da seguinte forma. Primeiro, que se manteve o trabalho alienado, como eu disse. Mas segundo, que essa coisa de que existe uma base material e que sobre essa base material se ergue uma superestrutura, ou seja, uma estrutura, uma superestrutura, isso é balela. Isso não faz o menor sentido. Para o Mesaros, capital, base material, fundada no trabalho alienado, certo? Capital, base material. E Estado compõe a estrutura econômica da sociedade. Não tem estrutura e superestrutura. A estrutura econômica da sociedade é composta pelo capital, a partir do trabalho alienado, a base material fundada no trabalho alienado, e o Estado. Ele afirma isso dizendo que existe uma relação dialética entre capital e Estado. Realmente, dialética é uma palavra, é um coringa, né? Para utilizar, para explicar qualquer coisa. É ser e não ser ao mesmo tempo. Bom, isso é outra coisa. O Mesaros, ele coloca capital e Estado como uma unidade dialética que compõe a estrutura econômica da sociedade. Olha no que isso vai se desdobrar, como eu tinha falado para vocês ali alguns minutos atrás. Isso significa que uma superação do capital é impossível de ser feita sem a superação do Estado. Aí vocês vão dizer, ué, mas isso não tem diferença nenhuma, né, com a teoria do Marx. Calma. Muita calma nessa hora. Não é para o Mesaros com a superação do Estado do capital. Para o Mesaros, na sua teoria da transição, capital e Estado compõem a estrutura econômica da sociedade. Por isso, ambos precisam ser eliminados em todas as suas formas. Ditadura do proletariado e proletariado, para o Mesaros, é uma contradição. É uma impossibilidade. Em outras palavras, o socialismo, tal como
a tradição marxista a partir dos textos do Marx, e mais especificamente o texto do Lênin, Estado e Revolução, em que se coloca uma fase da revolução que é chamada de socialismo, uma transição, e que só depois uma fase mais avançada, que seria o comunismo, e que daí, sim, livre de todas, né, os elementos que compunham a sociedade anterior, ou seja, uma fase de transição socialista, em que essa transição teria um Estado, uma ditadura do proletariado. Isso para o Mesaros não tem pé nem cabeça. E para ele, a validação disso é a experiência soviética. Está vendo? Olha só. Se tentaram fazer isso lá, né? Qual foi o resultado disso? Então, Estado e capital como partes da estrutura econômica, na teoria de transição do Mesaros, precisam ser eliminados. Em outras palavras, a teoria da transição que o Mesaros apresenta em seus pilares é do capital para o comunal. É uma transição imediata. Imediata não significa da noite para o dia. O Mesaros deixa muito bem claro isso. Existe um processo evolucionário nisso, mas é um processo que destrói o capital e o Estado em todas as suas formas. Então, portanto, o Estado proletário ou ditadura do proletariado não faz parte da transição, da teoria da transição para o Mesaros. Certamente, alguns de vocês já devem estar fazendo alguma relação dessa teoria de transição com outras teorias que nós temos, né? Vou chegar lá também. Ao compor, então, ao ser uma contradição entre ditadura do proletariado e o próprio proletariado, o Estado precisa ser eliminado. Mais precisamente, e sendo mais fiel aos escritos do Mesaros, o que ele identifica como ponto de ruptura necessário para uma nova forma histórica é a eliminação das mediações de segunda ordem do capital. O que é isso para o Mesaros? O que é mediação de segunda ordem do capital? Dinheiro, o Estado e todas as suas formas, o capital, uma série de outros elementos, a família, uma série de outros elementos. Todos eles característicos para o Mesaros do que compõe a forma de ser do capital. Essa transição precisaria eliminar o direito, as leis, tudo, eliminar, para dar início a uma nova forma histórica por meio dos trabalhadores livremente associados. Eu adoraria que o Mesaros estivesse certo. Poxa vida, isso ia fazer... Nossa! Isso ia ajudar muito, né? Uma transição que fosse do capital para o comunal. Realmente é um sonho. Mesaros não apresenta isso de uma forma, digamos, ilusória, como se fosse fácil. Não é nada disso. Ele apresenta as dificuldades desse processo. Mas, realmente, do capital para o comunal, numa transição que conseguisse dar conta de eliminar o capital, o Estado em todas as suas formas, que não precisasse de ditadura do proletariado, que acabasse com as classes, e a gente já começasse com os trabalhadores livremente associados, organizando a sua produção e a sua vida, realmente seria algo incrível, né? Fantástico. Mas parece que a própria realidade impõe uma exigência um pouco mais aprofundada desse elemento, né? Nessa transição, interessante que no prefácio à publicação dessa obra do Mesaros em português, o Mesaros ele apresenta então esses elementos, todos esses elementos, e ele afirma que 2 casos de exemplos significativos que estão caminhando para essa transição, que podem caminhar para essa transição, né?
Porque essa transição precisa considerar o seguinte, ó, do capital para o comunal, certo? Ela precisa ser um movimento de massas e um movimento extra-parlamentar. Nós não abrem concessão nenhuma social-democracia para essa forma parlamentar. As críticas deles são duras. Movimento de massas, extra-parlamentar, mas que tenha em vista dois aspectos, duas esferas. A esfera econômica e a esfera política. Ou seja, a esfera de produção e a esfera de organização. Política não no sentido parlamentar, certo? No sentido de organização. Dois exemplos significativos. O MST no Brasil e a Venezuela de Chávez. Tá certo? Então vejam, ó, exemplos significativos que caminham e que podem dar uma sobrevida e que entram nessa junção de agir tanto na esfera econômica de produção como na esfera política. O MST no Brasil. Realmente, daria para a gente, só nessa temática, ficar algumas horas conversando sobre isso, né? Sobre esfera econômica e esfera política da produção do MST no Brasil. E mais algumas horas da esfera econômica e esfera política da Venezuela do período de Chávez. Que, aliás, um governo... Mas isso é completamente secundário. Nesses exemplos que ele vai dar, e que está totalmente ligado com o seu universo categorial, com a sua forma de entender o capital, com a sua forma de entender a crise como crise estrutural, como desemprego estrutural, a sua forma de entender que existe uma estratégia do capital em produzir coisas que durem menos tempo, né? A taxa decrescente de utilização do valor de uso, tal como ele chama, que tudo isso chegaria um momento que exigiria, que já chegou esse momento, que exige uma resposta e que é necessária uma ofensiva dos trabalhadores. Uma ofensiva em que sentido? Uma ofensiva que destrua o capital e o Estado em todas as suas formas e que vai do capital para o comunal. Uma ofensiva que seja organizada pelos trabalhadores mundialmente, né? E que, a partir dessa ofensiva, que as condições objetivas já estão dadas desde 70, a gente consiga colocar um ponto final nessa pré-história da humanidade. Certo? Nos estudos que eu fiz para a escrita da tese, eu acabei retomando um texto que é muito conhecido também, né, que é o texto do Engels, do socialismo utópico ao socialismo científico. Inevitavelmente, as relações entre a proposta, os pilares de transição para o mesários e aquilo que é defendido pelos socialistas utópicos de uma fase muito anterior, as semelhanças são gritantes. E, na minha concepção, não é por acaso. Nesse texto do Engels, o Engels faz uma descrição, é um texto que seria parte de uma obra maior, escrita pelo Engels, né? E nesse texto, ele faz uma análise, uma descrição dos movimentos socialistas que aconteceram em períodos incipientes do capital. Vejam, ó, o mesmo termo. Só que o incipiente do capital para o Engels não era o século XIX, mas o século XVI, XVII, XVIII. Períodos em que surgem os socialistas utópicos, que tentavam superar toda a série de desgraça que viviam com uma perspectiva de incompreensão da realidade que se vivia por ser uma realidade de transição e sem os elementos que caracterizam a forma de ser do capital. Utopia no sentido de impossibilidade.
o que os socialistas utópicos tentavam fazer e não conseguiram fazer em função não apenas dos equívocos que se tinham das análises, mas porque precisamente a própria realidade, vejam os argumentos, a própria realidade não tinha se mostrado plenamente desenvolvida e que acabaram caindo numa impossibilidade, portanto, numa utopia, certo? O que demarca para o Engels a transição da fase incipiente do capital para a fase plenamente desenvolvida do capital? É o mesmo que demarca para o Marx na obra O Capital. Mais precisamente, a maquinaria e a grande indústria. Aqueles capítulos 10, 11, 12, 13 do livro 1. Essa é a demarcação da plenitude do capital. O que é a plenitude do capital? É o momento em que a forma como relação social, o valor, tema recorrente nos nossos encontros aqui no Decifra, e que vai ser por muito tempo ainda, o valor, o trabalho humano abstrato, se tornam hegemônicos e determinantes. A grande indústria. O fato dela se mundializar, e isso acontece no século XIX, o fato, a plenitude do capital no século XIX, a sua mundialização é uma questão de tempo, de pouquíssimo tempo. Não por acaso o Marx, logo no prefácio do livro 1, deixa bem claro que ele utiliza como exemplo a Inglaterra, por ser o país onde essas categorias estavam mais... já tinham ganhado uma forma maior, já estavam com muita força, já estavam determinando a produção. E que o restante dos países não era nada mais do que um espelho vindouro do que aconteceria. Então, a demarcação da plenitude do capital está na constatação do valor, da produção de mais-valia como determinante da relação social. E que a sua mundialização seria uma questão de tempo. Como é que é possível validar isso? Com uma pergunta. As perguntas sempre nos indicando alguns caminhos. E a pergunta é: o valor. Tá certo? O valor. Essa categoria, o valor. Daquelas primeiras páginas do livro 1, do Capital. Valor. Trabalho humano abstrato. Ele teve uma alteração qualitativa do século XIX para o século XX? Valor sendo identificado como tempo de trabalho humano abstrato, socialmente necessário para produzir mercadoria, essa coisa que a gente fica repetindo como jargão, e que a gente já viu que é muito mais do que isso, né? Essa relação social, que não é na produção de uma coisa, mas essa relação social do valor, se alterou qualitativamente do século XIX para o século XX? Ou o que se alterou do século XIX para o século XX foram os valores de uso produzidos pela relação tipicamente capitalista. E não apenas do século XIX para o século XX, mas de alguns anos atrás para agora, de algumas décadas atrás para agora. O que há uma alteração, aquilo que se tem uma alteração qualitativa é a produção do valor de uso. Mas qualitativamente a produção do valor, me parece, seguem as mesmas leis sociais do século XIX e seguirá fazendo a mesma coisa enquanto existir capital. Venda de força de trabalho, trabalhadores livres, sem propriedade nenhuma, vendem sua força de trabalho, tempo de trabalho necessário, que é aquele correspondente que vai se desdobrar no salário para manter a vida do trabalhador no dia seguinte, tempo de trabalho excedente, que no capital se torna mais valia.
certo? Acumulação, crise, tudo isso. Nesses elementos não há uma alteração qualitativa. O que se há é uma alteração na sua potencialidade e na sua quantidade, na sua potência. Quando comparamos as crises anteriores às crises do capital cíclicas e periódicas atuais, na sua quantidade, quando se comparam os valores de troca produzidos antes dos valores que são produzidos agora. Mas na qualidade, na forma de ser dessa produção, não há alteração nenhuma. Não há de ser diferente enquanto existir capital. Não sei. Pelo menos até agora. Me parece que esse é o caminho que segue a vida do capital a partir de elementos como crise humanitária, como conflitos, etc. e tal, que aparecem como um todo caótico, mas que expressam o que é o capital. Tá certo? Engels, ao identificar isso, e que isso a gente deve, nas palavras do Engels, a gente deve a Marx por ter identificado a mais-valia, foi o ponto fundamental para a elaboração do socialismo científico. Socialismo científico, transição, revolução socialista, só é possível de ser elaborada tendo como ponto de partida a compreensão da forma de ser do capital a partir da sua mola propulsora, da mais-valia. Eu falo mais-valia não é só uma categoria. Tem outras tantas relações envolvidas nisso. Engels, ao apresentar que o socialismo científico só foi possível de ser elaborado a partir da descoberta da mais-valia, identifica a impossibilidade dos socialistas utópicos a chegarem a essa conclusão, em função do seu tempo histórico. Esse não é o caso do Mesaros, não foi o caso do Mesaros. Mesaros é autor do século XX. O equívoco crucial do Mesaros inicia no seu pressuposto, na diferenciação de uma fase incipiente desenvolvida e em datar o Capital do Marx para o século XIX. Desse equívoco no pressuposto, os desdobramentos que seguem, como crise estrutural, desemprego estrutural e transição do comunal, do capital para o comunal, né? Aquilo que ele identifica como uma contradição, uma impossibilidade entre ditadura do proletariado e o próprio proletariado, são desdobramentos. Desdobramentos desse equívoco crucial no seu pressuposto. Então, vejam, isso é fundamental. Mesmo um autor com a erudição, com o comprometimento, obstinado em contribuir com a transição, que a sua vida, a sua militância se confundem, se torna uma coisa só. Mesmo um militante, pesquisador que dedicou sua vida, né, para deixar contribuição para a revolução, para a superação da sociedade do capital, mesmo este não é blindado de cometer equívocos. Assim como ninguém. Assim como ninguém. Isso não por limites pessoais, mas pela própria confusão, pela própria forma caótica em que se apresenta o capital. Então, o fato de ter vindo, de ser oriundo da classe trabalhadora, o fato de ter alterado a sua documentação para trabalhar numa fábrica de aviões, mesmo quando ele era menor de idade, que não tinha ainda idade para ter o documento, e o fato de ter passado pelos sofrimentos do stalinismo, de ter dedicado a sua vida para estudar tudo isso, etc. e tal, não blindou de cometer equívocos, como a hipótese, a tese
de que o capital do século XIX era incipiente, certo? De que as leis, as categorias do capital do Marx, do século XIX, eram datadas, de que o capital, a partir de 70, entra numa crise estrutural e num desemprego crônico, né? De uma fase de produção entra numa fase de destruição, e mais problemático ainda, na minha concepção, uma transição imediata do capital para o comunal, né? A compreensão de estrutura econômica tendo capital e Estado. Isso se desdobra na estratégia, né? Mesmo esse não teve a possibilidade de ser blindado como ninguém. A própria história vai se desenvolvendo e revelando as suas contradições e as suas leis universais que precisam ser compreendidas, né? Ela não se revela por si só. Tenho a impressão que, nesse processo, seguir aprofundando o materialismo histórico que o jovem Marx já tinha posse, que vai desenvolver em todos os seus detalhes e concatenações, segue sendo a nossa tarefa, a tarefa presente. A mesma tarefa que o Mesaros deixou bem claro como legado para nós, do exame rigoroso das teorias que se colocam numa perspectiva dos trabalhadores. E um outro elemento, para fechar essa primeira parte, que é retomando uma discussão muito cara para nós no Decifra-me, que é sobre a questão do método. Mesaros, na minha avaliação, é a expressão mais desenvolvida daquele que colocou o método do Marx em movimento, o método entendido como análise do capital e pilares para a sua transição, que desconsidere a obra mais desenvolvida do Capital do Marx e, portanto, que desconsidere a mais-valia. O método do Marx, ao ser colocado em exercício, em movimento por Mesaros, e abandonando essa obra do Marx, do Capital, não por ser a obra do Marx, mas pelo conteúdo que ela traz, pela multiplicidade de categorias e formas de expressão, de compreensão e de exposição, se desdobram quase que iminentemente numa perspectiva utópica de transição. Me parece que, ao contrário do que o Mesaros defendeu em sua obra, a obra O Capital do Marx continua atual e vai permanecer atual, me parece, enquanto existir capital. O que não significa dizer que possa vir outra teoria. E se vier e se contrapor a do Marx, a gente vai sentar e analisar e estudar. Porque o nosso compromisso não é com Marx. Nosso compromisso é com a humanidade. Portanto, com a revolução. Entre as armas que nos são oferecidas, teoricamente, a gente sabe muito bem o peso da teoria nesse sentido, não teoria nesse universo acadêmico, mas teoria como arma fundamental para a compreensão do real e para a possibilidade da sua transformação. Quanto melhor for essa teoria, mais robusta, menor são os riscos dos nossos deslizes, mas, sob hipótese alguma, há uma garantia do nosso sucesso. Mas, quanto pior forem essas teorias, quanto mais equivocadas, quanto mais incipientes, a certeza dos desdobramentos estratégicos políticos que se darão em tragédias é também algo iminente.
De fato, me parece que a obra O Capital do Marx continua atual exatamente por trazer elementos que podem nos auxiliar na sequência de estudos, investigações e ações em todos os seus detalhes e concatenações, como o próprio Engels apresenta. Insuficiente, certamente, para uma transição, mas completamente necessária. O mesmo não se pode dizer da obra do Mesaros. Esses problemas apontados, sob hipótese alguma, podem desconsiderar, chamei a atenção várias vezes, acho que isso também até não faz muita diferença, né, a partir das críticas que eu já tenho recebido, né? Mas vou frisar mais uma vez. Não se trata de sob hipótese alguma, há uma desconsideração pelo que o Mesaros fez. Me perguntaram outro dia, né, quem é você para fazer essa crítica ao Mesaros? Talvez uma diferença seja exatamente essa. A gente não lida com os autores como se fossem deuses. Inclusive o próprio Mesaros, né, fez essa crítica ao Lukács, ao Marx, enfim. Enquanto ficar nesse jogo de quem é você, né, na fila do pão, e não ir para o conteúdo do que a gente está estudando, do que a gente está se propondo a fazer, tendemos a ficar nesses blocos de quem está certo, quem está errado e ponto final. Quando, na verdade, a tese que eu apresento é numa perspectiva de contribuir para aquilo que a gente precisa aprofundar para que, de fato, a gente consiga ir além do Capital. Além do Capital como obra do Marx e além do Capital como relação social. Me parece que, além do Capital como obra do Marx, só vai ser possível indo além do Capital como relação social. Então, portanto, como uma transição, como uma revolução. Das assertivas do Mesaros, ainda sigo com aquela do compromisso e da exigência do rigor mais alto possível nas análises. Apenas uma análise rigorosa vai poder dar uma possibilidade de elementos que, mesmo insuficientes, se tornem necessários para essa tarefa cada vez mais grandiosa, cada vez mais difícil, né, de compreender o real do capital e elaborar uma estratégia para a sua superação. Por fim, na minha avaliação, que eu coloco ao peso da crítica e da minha própria autocrítica, o Para Além do Capital rumo a uma teoria da transição, escrita por Mesaros, acabou por se desenvolver e ter como resultado uma obra que ficou para aquém do Capital e que a teoria da transição tem elementos muito mais próximos dos socialistas utópicos do que dos socialistas científicos. Acho que com isso a gente consegue já ter provocações suficientes para conversar. E eu encerro aqui essa primeira parte. O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Quisera encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber. Se muito vale o já feito, mas vale o que será. Mas vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar.
que é cobrando que fomos, que nós iremos crescer. Nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Alertem todos, alarmas, que o homem que eu era voltou. A tribo toda reunida, assim dividida ao sol. Quando o descanso era luta pelo pão e aventura sem par. Quando o cansaço era rio e rio qualquer dava pé, e a cabeça rolava um girar, girar de amor. E até mesmo a fé não era cega nem nada, era só nuvem no céu e raiz. Hoje essa vida só cabe na palma da minha paixão. De vera nunca se acabe,